Olá, nessa videoaula vamos ver a unidade 7, depreciação, vida econômica e substituição de equipamentos. Algumas questões-chave da unidade 7 são: o que é depreciação de um bem? Como calcular a depreciação? O que é a vida econômica de um bem? Como calcular a vida econômica de um bem? O que é a vida útil de um bem? Qual a importância para a substituição de equipamentos? Como calcular a substituição de equipamentos? Então são conceitos que vamos tratar nessa videoaula. Vamos começar com depreciação. Depreciação de um bem é a perda de seu valor decorrente de uso, deterioração ou obsolescência tecnológica. A forma de calcular essa perda define o critério de depreciação do bem. Existem várias formas. Nós vamos usar a depreciação linear. Como critério de avaliação e a vida de um bem impactam no resultado operacional da empresa, ambos são regulados pela Receita Federal por meio de instruções normativas, conforme tabela abaixo. Então, por exemplo, aqui eu tenho alguns bens e a vida útil e a taxa anual de depreciação que pode ser aplicada. Por exemplo, caminhões fora da estrada, a vida útil, 4 anos. 25% é a taxa anual de depreciação. Edifícios, 25 anos, 4%. Escavadeiras, 4 anos, 25%. Instalação elétrica, 5 anos, 20%. Móveis em terceiros, 10%. 10 anos, 10%. E veículos, em geral, 5 anos, 20%. Então, cada bem de capital tem essa tabela para ser... Então, quem faz isso, normalmente, é a contabilidade. Então, vamos usar o cálculo da depreciação linear. Para calcular a depreciação linear, vamos usar essa forma. Depreciação é igual ao preço, o valor do custo do bem, menos o valor residual do bem ao final da vida útil e o tamanho da vida útil. Vamos fazer um exemplo para ficar mais claro. Então, por exemplo, calcular a depreciação anual, a depreciação acumulada e o valor contábil de uma instalação elétrica que custou 680 mil e terá vida útil de 5 anos. O valor residual é nulo ao final do ciclo de vida. Não considerar os efeitos da correção monetária decorrentes do processo inflacionário. Então, aqui eu tenho os dados, 680 mil, o custo de aquisição dessa instalação elétrica, o valor residual ao final é 0 e a vida útil de 5 anos. Então, usando a fórmula, 680 menos o valor residual, dividido por 5, vou ter que fazer uma depreciação de 136 mil ao ano. Então, eu inicio aqui com o valor do bem, no ano 0, e a partir desse ano eu vou depreciando 136 mil a cada ano. Aqui ao lado é o acumulado, então o primeiro vai ser igual a 136, mas o segundo vai ser 136 mais 136, 272, 272 mais 136, 408, 408 mais 136, 544, 544 mais 136, 680. Vejam que fechou no valor contábil inicial. E o valor residual final tem que ser 0, né? No quinto ano. Então, eu vou, a partir dos 680, eu vou tirando 136 a cada ano. 544 menos 136, depois 544 menos 16, 408, depois 408 menos 136, 272, depois 272 menos 136, no final 0. Então, cheguei. Então, essa é a tabela que tem que se fazer para calcular a depreciação. Aqui tem um exercício para que vocês possam praticar. Vamos ver na aula. Outro conceito importante é a de vida útil. O que é a vida útil? A vida útil de um bem é o período de tempo em que o bem consegue exercer as funções que dele se espera. A vida útil ela vai depender de como o bem é utilizado, né? Ou seja, vou ter um custo operacional para
operar esse bem e eu vou ter um custo de manutenção, que é o custo de manter o bem. Geralmente, bens de capital, eles seguem a tal da curva da banheira, ou seja, eu tenho no período inicial aqui, que se chama mortalidade infantil, eu tenho uma taxa de falhas bem alta na instalação, mas eu reduzo ela até ter uma curva de aprendizagem para usar o equipamento. Então, normalmente, eu começo com taxa de falha de produção alta desses produtos e vou reduzindo à medida que eu vou utilizando ele. A partir de um determinado momento, que é a vida útil, eu tenho uma taxa de falha constante desse equipamento. Só que vai chegar um ponto, devido à deterioração, ao equipamento ficando velho, eu vou ter um período de desgaste. E à medida que eu vou ter um aumento aqui da falha do equipamento, né, do veículo. Então vai ficando cada vez maior essa falha. E vai chegar num momento que eu não vou conseguir, não vai ser economicamente viável manter esse bem com uma taxa de falha tão alta. Aí para isso nós vamos calcular a vida econômica do bem. Ou seja, a vida útil é o que se espera dele, mas vai chegar um ponto onde veremos que economicamente não é viável manter esse bem, é melhor trocar por outro. Os bens como os equipamentos e instalações se desgastam com o uso, necessitando cada vez mais de manutenção, ou seja, à medida que eles vão ficando mais velhos, vão requerendo mais manutenção. Além disso, o valor de venda ou de mercado, né, vai diminuindo, ou seja, no final do ciclo de vida do bem, o valor residual, né, ou seja, eu vou alienar ele, eu vou vender ele para alguém, ele vai reduzindo, não vai ser o mesmo valor de quando eu comprei. Então, a partir de um determinado instante, não é mais interessante manter o bem. E esse ponto é quando ele atingiu o que se chama a vida econômica. Ou seja, a vida econômica de um bem é um período de tempo, geralmente anos, em que o custo anual equivalente, que é um conceito da matemática financeira, né, de possuir e de operar e manter um bem é mínimo. Então, a partir desse ponto mínimo, né, até ali seria a vida econômica. Então, até ali vale a pena eu manter o bem. A partir daquele momento, o meu custo anual equivalente ele vai aumentar, né? E aí não fica viável para mim. Então, a gente vai aprender como fazer esse cálculo. Então, vamos fazer um exemplo sobre vida econômica de equipamento. Então, aqui é o exemplo que tem no material. Uma máquina pode ser comprada por 5 mil, mas por causa do seu projeto especial, tem valor do mercado nulo a qualquer época que venha a ser vendida. Então, o valor residual é nulo. Presuma que ele tenha uma vida útil de 10 anos e os custos operacionais são de 300 no primeiro ano e aumentem em 200 a cada ano. Então, vamos fazer duas avaliações. Uma determinando a vida econômica com um custo de capital de 0% ao ano e outro a vida econômica com custo de capital de 15% ao ano. Então, vocês têm uma planilha que se chama de apreciação da vida econômica e substituição de equipamento para fazer essa análise. Então, aqui eu tenho a taxa anual, que eu vou utilizar, no caso aqui vamos começar com 0%. O custo inicial do equipamento é 5 mil. Então, vocês têm aqui os anos, né? A vida útil, 10 anos. Aqui eu tenho a taxa financeira, no caso é 0. O valor residual é 0. Então, temos que para fazer a análise, o aluno deve preencher só essas linhas amarelas. O valor residual é 0 em qualquer período, e o custo operacional ele está dizendo que se os custos operacionais de 300 no primeiro ano e aumento 200 cada ano. Então, 300 no primeiro ano e aumentam 200 a cada ano. Então,
300 mais 200, 500, 500 mais 200, 700, 300 mais 700 mais 200, 900, 400 mais 200, 1.100, 1.100 mais 200, 1.300, 1.300 mais 200, 1.500, 1.500 mais 200, 1.700, 1.700 mais 200, 1.900, 1.900 mais 200, mais de 100. Então, 10 anos. E agora eu tenho que achar aqui embaixo, eu quero saber qual é a vida econômica. O valor equivalente, né? Esse CAE aqui, qual é o valor, o menor valor de todos os anos, né? 1.700, 1.600, 1.614, então aqui, ó, 7 anos. A taxa zero, o custo mínimo será 1.614, que é a partir do oitavo ano, 1.625. Então, 7 anos seria a vida econômica desse equipamento com uma taxa zero. 1.614. O custo mínimo, 1.614. E vida útil, 7 anos. Agora vamos ver o que acontece se eu colocar a taxa de 15% ao ano. Já não é mais 7 anos. Uma taxa de 15% ao ano vai ser 9 anos, né? 1966, sabe? Porque é 1971, menor valor do CAI, que é o custo anual equivalente, né? Que é o valor presente dessa operação, 1966, porque a partir do 10º já dá 1973. Então, no caso, o custo mínimo para 15%, 1966, e não mais 7 anos, mas 9 anos de custo operacional. Outra coisa importante, outra decisão importante é a substituição de equipamento. Normalmente, quando atinge-se a vida econômica do bem, é importante que se faça a substituição do equipamento. Por quê? Porque a substituição do equipamento, atualmente em uso, por outro mais eficiente, é uma forma de a empresa ganhar vantagem competitiva em face de seus concorrentes. Então, essa é a importância dessa decisão. E a substituição desse equipamento só terá sentido se ocorrer uma redução dos custos, né, operacionais e de manutenção desse equipamento. Então, para fazer essa análise, né, eu vou fazer a análise comparativa de custos em um horizonte predeterminado, geralmente a vida útil, entre o equipamento atualmente em uso, que a gente chama de defensor, e um novo equipamento desafiante. As bases são fornecidas pela matemática financeira, ou seja, valor presente e custo anual. Então, vamos ver também como fazer isso usando uma planilha de Excel disponível para vocês fazerem esse cálculo. Agora vamos mudar a aba, né? Estava na vida econômica, agora vamos para a aba substituição de equipamento, onde eu vou comparar dois equipamentos para ver se vale a pena ou não. De novo, o objetivo é achar o menor custo anual equivalente. Então, eu tenho uma máquina A comprada há 2 anos, está se desgastando mais rapidamente do que o esperado, tem uma vida útil de mais 3 anos, o custo operacional é de 3 mil ao ano e nenhum valor residual ao final do período. Então, 3 anos, custo operacional 3 mil. Né? Custo operacional e de manutenção. Para dar continuidade à sua função na empresa, uma máquina B pode ser comprada por 25 mil, aceitando essa máquina A, a base de troca por 12 mil. A máquina B terá vida útil de 12 e custos anuais de 4 mil. Então, vamos jogar esse caso nas planilhas. Então, aqui eu tenho uma máquina A, a taxa financeira é de 10% ao ano, e eu quero saber se eu fico com a máquina A mais 3 anos ou troco por B. Então, taxa é 10%. O custo inicial, se eu for comparar, no caso, com a máquina B, eu vou usar o valor de troca, né? Então, base de troca 12 mil. Então, 12 mil, essa máquina,
valor residual, não tem nenhum valor residual, e a vida útil é 3 anos e 3 mil. Então, vou botar aqui 3 mil por ano, fixo. Então, no caso aqui, meu custo, 3 mil. 7.825 o meu custo anual equivalente nesse período. Então, custo mínimo 7 mil no terceiro ano, que é a vida útil dela, né? Mais 3 anos. 3 anos. 7.825. E agora vamos fazer a mesma análise com a máquina B. Só que a máquina B custa 25 mil, ele tem um custo anual de 4 mil, um valor residual de 1.000. São 10 anos, né? 12 anos. Então, 25 mil vai ser 4 mil por mês. Vamos fazer mais rápido. E aqui no final tem um valor residual de 1.000. Então, o valor no final da máquina B vai ser 12 anos, custo mínimo 7.622. Então, no caso, como o custo mínimo é menor do que o custo da máquina A, da 7.825 contra 7.622. Então, vale a pena, porque essa máquina tem uma vida econômica de 12 anos, né, contra 3 anos dessa aqui ainda. Então, nesse caso, valeria a pena fazer a compra, a troca dessa máquina A pela máquina B.